Olá a todos, sejam bem-vindos novamente a este canal do Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal. E hoje eu gostaria de comentar, analisar juridicamente o conflito recente dessa semana, mais especificamente falando, entre a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e o Dudu, ex-jogador do Palmeiras e agora do Cruzeiro. Esse caso ele chamou bastante atenção porque ele envolve declarações públicas, polêmicas, acusações de falsidade pessoal, xingamentos, alegações de machismo, etc e tal. E nós vamos entender o que é que a lei diz a respeito desse assunto, né, sobre tudo isso, quais podem ser os desdobramentos jurídicos desse embate. Mas antes de começar, eu vou pedir para que você já curta o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sino das notificações para que você possa não perder nenhum conteúdo. Então, primeiramente, para começar contextualizando os fatos, a Leila Pereira deu uma entrevista dizendo que o Dudu, ex-jogador do Palmeiras e agora do Cruzeiro, saiu do clube, no caso do Palmeiras, pela porta dos fundos. Ela disse isso numa entrevista. O Dudu se manifestou a respeito disso numa rede social, se não me falha a memória foi o Instagram, mandando a Leila tomar naquele lugar. E em seguida ele fez uma outra postagem dizendo que a Leila é falsa, que ela tem uma imagem de quem fala as coisas na cara, mas na verdade só fala das pessoas pelas costas e etc., fazendo várias desqualificações à personalidade dela. Ela então se manifestou dizendo que vai processá-lo, pedir dano moral, porque as falas dele teriam abalado a reputação dela, teriam ofendido a honra dela e principalmente teriam sido machistas e abusivas contra ela, que é uma mulher. Agora sim, vamos para a análise jurídica. Primeiramente, eu queria pontuar uma coisa. Parece um assunto bobo para se falar, mas hoje, com as redes sociais, YouTube e etc., tá um tal de xingar a pessoa para lá, xingar a pessoa para cá. Não se tem praticamente limites quando se fala sobre outras pessoas nas redes. E veja, o judiciário brasileiro ele é amplamente acessível com base no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o direito do acesso à justiça. E, portanto, vamos usar uma gíria modernosa, o judiciário ele vem sendo flodado, né, de ações que versam sobre esse tipo de conflito interpessoal. Agora, com base nisso, vamos analisar juridicamente, uma vez que a gente já explicitou a pertinência do vídeo e da discussão do assunto. A liberdade de expressão, conforme garantida pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso 4º, ela é sim um direito fundamental de todo cidadão, mas que não é um direito absoluto. Ou seja, quando as declarações que a pessoa faz ultrapassam certos limites da chamada crítica legítima e atingem diretamente a honra, a imagem ou dignidade de uma pessoa, essas declarações podem sim configurar até mesmo crimes de injúria, difamação, previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal. Nesse caso específico, chamar uma pessoa de falsa, dizer que ela é mais falsa do que uma nota de R$2, até o Dudu se equivocou, ele deve ter querido falar R$3, né? Porque as notas de R$2 são verdadeiras. Mas enfim, quando você faz esse tipo de comparação, chama uma pessoa de falsa usando desse tipo de argumento, faz declarações que imputem a determinada pessoa falta de caráter, isso pode sim ser qualificado como injúria, a depender do contexto. Um outro ponto importante que precisa ser falado é a tal da alegação de machismo. A Leila Pereira diz que as declarações do Dudu foram discriminatórias contra ela, né, por ela ser mulher.
de fato, o judiciário pode avaliar se houve alguma violação ao princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana, pelo fato da Leila ser mulher, presumida hipossuficiente perante o Dudu. Mas, normalmente, o judiciário exige provas concretas que fundamentem esse tipo de alegação. Não é qualquer ofensa feita contra uma mulher que configura machismo, configura discriminação, enfim, né, que entra nesse tipo de questão. Não é bem assim que funciona. Principalmente quando se trata de uma mulher, vamos usar outro termo moderno, empoderada, discutindo com um homem que também é empoderado. Então presume-se que os dois estão em pé de igualdade socialmente falando e pessoalmente falando, portanto, não há por que você considerar que um seja hipossuficiente em relação ao outro. Agora, no campo do dano moral, que é sim uma possibilidade nesse caso, a Leila Pereira ela vai precisar demonstrar que as declarações do Dudu realmente causaram algum abalo na sua reputação, tanto no ambiente esportivo, quanto no ambiente empresarial, como até mesmo na ambiência pessoal. A lei brasileira ela não pune a simples opinião. Estou falando isso diante de tudo que a gente está vendo no Supremo Tribunal Federal, eu estou falando isso em tese, né? Eu preciso falar em tese. Quando se refere aos réis mortais, a lei brasileira não pune a simples opinião. O que ela condena são declarações que ultrapassem o limite da chamada crítica legítima, né, e que possam ofender a honra de uma pessoa e causar prejuízos à imagem dessa mesma pessoa. Agora é interessante observar aqui o contexto, né? O Dudu ele vai poder alegar que ele apenas reagiu a uma provocação prévia da Leila Pereira. Né? Ele estava supostamente quieto no canto dele quando ela deu uma entrevista que teria sido ofensiva a ele e aí ele teria reagido. Ele pode usar isso em sua defesa. O judiciário, em situações de reciprocidade de ofensas, aquela chamada retorção imediata, pode até mesmo extinguir o processo, né, por entender que ambas as partes contribuíram para o conflito, não sendo justo punir apenas uma e não a outra. Né? E agora, quais seriam os desdobramentos possíveis para esse tipo de caso? Né? Então, se esse processo realmente for adiante, conforme a Leila Pereira disse, o mais provável é que o judiciário faça uma avaliação da proporcionalidade das declarações de ambos, tanto da Leila Pereira quanto do Dudu. Em casos como esse, muitas vezes se busca fazer algum tipo de acordo, algum tipo de compensação, onde as partes elas se comprometem a encerrar o conflito, né, de uma forma rápida, menos desgastante, sei lá, apenas fazendo retratações mútuas, enfim. E uma outra possibilidade é que esse pedido seja julgado, o pedido da Leila de dano moral seja julgado improcedente. Caso o judiciário entenda tanto que não houve um dano efetivo à moral da Leila Pereira, como também que o Dudu teria apenas reagido a uma ofensa prévia que ela teria feito contra ele. Então, para finalizar, esse caso ele faz com que nós nos lembremos de que a liberdade de expressão ela é sim um direito poderoso, mas que até por essa mesma razão precisa ser exercida de maneira responsável, principalmente nesses tempos de redes sociais, né, onde uma palavra dita de maneira impulsiva pode gerar sérias consequências jurídicas, ela se espalha, viraliza, todo mundo vê, a mesma coisa que você sair falando, né, talvez é até pior do que se você saísse falando num megafone na Praça da Sé. Mas enfim, o que é que você acha a respeito desse conflito? Peço que você deixe o seu comentário aqui abaixo para que a gente possa continuar essa conversa. Também que você não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos, se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.